De novembro de 2013. Agora é oficial. Presidente Mário Gobi convoca entrevista coletiva e confirma a saída de Tite do Corinthians. Cícero marca 2 gols e comanda a vitória do Santos diante do Bahia no Pacaembu. De olho na semifinal da Copa Sul-Americana, São Paulo deve ter equipe mista para o jogo contra o Fluminense no Maracanã. Gilson Kleina comanda o último treino antes do jogo contra o Boa Esporte amanhã no Pacaembu. E falta apenas um pontinho para o Palmeiras conseguir o título da Série B, com o Serginho e também Marcelo Oliveira como novidades na equipe. E ainda, Paulistano vence duelo com o Pinheiros e garante vaga na final do Campeonato Paulista de Basquete. Continue com a gente, o Gazeta Esportiva volta já. Olá, boa noite. Bom feriado para você. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que não vai ter mais Tite na próxima temporada. O presidente Mário Gobi reuniu a imprensa nesta manhã e anunciou oficialmente o fim da era do técnico que levou o Timão à conquista do inédito título da Libertadores e ao bicampeonato mundial. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Campeão paulista, brasileiro, da Libertadores, do Mundial de Clubes da FIFA e da Recopa Sul-Americana, tornaram Tite o técnico mais vitorioso da história do Corinthians. E numa longa entrevista coletiva, veio o anúncio oficial de que após 3 anos de contrato, esse casamento acabou e um novo vínculo não será firmado. Ontem sentamos para conversar, professor, eu, Roberto, do Edu, do Ilho, e ambas as partes chegaram a uma conclusão de que não deveríamos renovar o contrato, que vence dia 31 de dezembro. Dissemos ao Tite que o Corinthians está de portas abertas, que ele voltará com certeza a ser técnico do Corinthians, que o Corinthians é a casa dele. Dissemos mais, que somos eternamente gratos a ele. 2 coisas que eu quero registrar. Primeiro, o aspecto de verdade. A verdade é que nós nos reunimos ontem, foi decidido de forma conjunta essa decisão, e que nós não iríamos ficar escondendo isso, nem e principalmente para a equipe de trabalho, nem para vocês da imprensa. O outro aspecto é que o trabalho não terminou, e que despedida eu só vou fazer quando nós fecharmos o último jogo, porque nós temos um compromisso muito importante, porque a mobilização é para esses próximos jogos na busca de uma classificação para a Libertadores. Abriu-se essa possibilidade. Ah, professor, mas ela é pequena. Eu aprendi na minha vida a abraçar as oportunidades que ela me dá. Vai que nós classificamos para a Libertadores, eu me grudo naquele mastro ali, fico ali grudado o tempo inteiro, digo, não, ninguém me arranca daqui não, vamos junto agora. Vai que acontece, sei lá, 5% de chance. Existem essas 5% de chance de você ficar? Isso aí foi uma não sei se é metáfora, coisa, mas não sei se é o termo, mas é uma forma de dizer assim, ó, existe uma coisa maior do que esse pronunciamento de que não vai ser renovado o contrato de forma conjunta. Existe uma coisa maior, que é o clube, que é a torcida e que é seus interesses. Eu vou sair, mas daí eu saio junto com o Mastra, então junto com a farda. Não, daí o professor não se esqueça que eu tenho algemas, hein? A decisão foi tomada ontem. A partir de hoje, nós vamos pensar, eu, Roberto, Duílio, Edu, acharmos quem se encaixa no perfil daqui, e quando tivermos este nome,
vocês saberão. Muitos disseram o seguinte: dificilmente o Tite fica e Mano Menezes deve ser o novo técnico do Corinthians para 2014. Isso foi divulgado quase que amplamente pela mídia. A primeira parte daquilo que nós informamos e apuramos, ou tivemos a sensibilidade, se confirmou. A segunda parte, é uma boa possibilidade? O Mano Menezes é realmente o primeiro nome da lista? Garrafa, não tem lista, não tem nome. Nós vamos, a partir de hoje, sentar, avaliar, conversar e vamos escolher um novo técnico. E assim que tivermos ele, vocês saberão. O Corinthians não pode ser um time de laboratório, onde você faz uma aposta num treinador. O treinador que chega aqui, ele tem que chegar, pôr a camisa e dizer: é comigo mesmo, eu conheço isto, é assim que eu trabalho, dominar, ser o líder, o comandante. Aqui não tem tempo para se experimentar. Deixa eu deixar essa situação bem clara para vocês, para não ficar pipocando. Ah, pode ser, pode não ser. E vou ser específico. 5 clubes brasileiros me procuraram, nacionais. Uns querendo agora, outros aguardando para final do ano, e todos. Só um conseguiu, porque tinha meu telefone em casa, entrar em contato comigo. O outro eu não deixei entrar em contato com o Gilmar, dizendo assim: não vai. E não por um desrespeito a eles, mas por um respeito ao meu jeito de ser e todo o carinho desenvolvido em cima de um trabalho realizado aqui. 2 equipes de fora me procuraram e em nenhum momento eu falei: espera a definição, espera a minha definição para com o Corinthians, que é a minha prioridade. A partir daí, pode-se haver, encaminhando-se através do Gilmar. Em nenhuma houve proposta, em nenhuma houve acerto, em nenhuma. Sendo brasileiros que não tem. Exterior pode vir a ser a partir de agora com o Gilmar até, e não comigo, porque volto a repetir. E é uma coisa que é para mim. Não estou falando para criar imagem. Para mim, eu quero trabalhar em busca da Libertadores. Depois é uma outra história. Mas no Brasil, não. Presidente, durante um certo tempo, né? Porque também não dá. O Filipão já disse que não permanece na seleção brasileira ao término da Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, quando está começando o Campeonato Brasileiro, nós estaremos sem técnico. E você já declarou a todos nós que tem um sonho, um desejo de um dia, quando o cargo estiver à disposição, vago, assumir a seleção brasileira. O fato de poder ser candidato, estar assumindo a seleção brasileira após a Copa do Mundo, pode pesar para que você volte a trabalhar somente no segundo semestre? Um monte de coisa, um turbilhão de coisa. Primeiro, uma vez eu falei para vocês que quem sabe se eu ia ser convidado ou se eu fui convidado para ser técnico da seleção brasileira, está aqui do meu lado. É o presidente e o presidente da CBF, se eu fui convidado ou não daquela vez. E também não estou para ir. Segundo, que todo profissional que ele cresce na atividade, ele vislumbra que isso não é... O importante é o comportamento ético ou não que tu faz em relação a isso. Da ambição ela não é pecado nenhum. O planejamento está pronto, foi feito pela equipe do professor, foi feito pelo Edu, está na mão do Edu. O planejamento não parou em nenhum momento, está dando uma sequência. O Corinthians tem vida própria e, quando acharmos o novo nome, ele pode mudar isto aqui, ali, acertar, arrumar, mas a essência, a espinha dorsal está pronta e em fase de execução. Nesses 3 anos de contratos foram muitos títulos, algumas derrotas e muitas histórias. E Tite se despede do timão contando uma delas. O presidente e toda a direção abriu um precedente para levar a minha família e ficar no mesmo hotel. Então, eles ficavam num quarto, dois andares separados. E eu pedi para eles disseram, deixaram que eu levasse. E que em cada momento que nós íamos de preparação, eu dava um espaço de tempo, eu lá com a família. E nós somos campeões mundiais, cara. E eu passo do lado, estava a minha esposa, estavam os meus 2 filhos e o meu irmão, representando a minha família, a minha cunhada ali, e eu com o maior título do mundo que alguém possa estar dividindo com as pessoas que são mais próximas de mim. Puta, isso aí não tem preço.
Isso aí não é propaganda daquelas que o Carneiro faz, isso daí sim não tem preço. Tá? Tem um monte de emoção aí que a gente vai levar junto. Em qualquer lugar por onde eu andar, vou lembrar de você. Só me resta agora. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu até falei sobre a demissão do Tite no meu blog da gazetesportiva.net, na cara do gol. Eu também, no Bela Jogada. Pois é, o fim de um ciclo, né? E é com pesar. O Tite, ele deixa o clube, mas deixa o clube de cabeça erguida. Quer dizer, vai deixar o clube ao final do Campeonato Brasileiro, de repente pode até conquistar uma vaga na Libertadores América, o que num primeiro momento soa muito difícil, mas matematicamente existe a possibilidade. E seria fantástico se isso ocorresse para coroar mais uma vez um trabalho que, no meu ponto de vista, não foi devidamente reconhecido pelo Corinthians. O Tite, ele já tem um nome cravado na história do clube. Ele é um dos maiores vencedores no Corinthians e conquistou os títulos mais importantes, Libertadores da América, Mundial de Clubes da FIFA. E além dessas conquistas, ele virou uma referência do ponto de vista tático. Ele conseguiu uma disciplina tática que é rara no futebol brasileiro. Ele conseguiu administrar um elenco na base da serenidade, da conversa, da transparência, no senso de justiça. Então, ele sempre teve o grupo nas mãos. Não bastava ser medalhão. E você via uma alternância na titularidade de acordo com o mérito. O Alexandre Pato ficou tantas vezes no banco, o Emerson, o Chicão, que foi capitão do time, o Alessandro foi capitão do time. Ou seja, ele trabalhou o grupo de uma maneira muito serena e muito sensata. E a lá europeia. Não por acaso ele foi até convidado, sondado para trabalhar na Inter de Milão, para trabalhar na Europa, e acho até que ele tem potencial para trabalhar no continente europeu pela maneira com a qual ele dirigiu o Corinthians e levou o Corinthians aos títulos. É verdade que o segundo semestre foi decepcionante, mas, na minha opinião, nunca foi por culpa do Tite. E o Corinthians não soube reconhecer todo esse feito. Claro que qualquer clube, qualquer empresa tem total direito de mudar o planejamento, pensar num outro nome para um novo plano de trabalho. Mas, sinceramente, eu esperava que o Tite pudesse permanecer, por tudo que fez e pela competência que ele ainda tem. O Corinthians agora vai ter Mano Menezes. O presidente Mário Globi diz, não existe lista, não existe nome, eu acredito em Papai Noel. Nossa, achei Você também acredita em Papai Noel, Flávio? Boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. O Tite, para mim, eu só vou discordar de você de um detalhe, ele não é um dos maiores da história do Corinthians, ele é o maior técnico da história do Corinthians, sem dúvida nenhuma. O que ele fez, tudo que ele conquistou, o Corinthians vai ter muita dificuldade de conseguir de novo. Eu diria que é impossível ganhar outra Libertadores invicto, fazer o que foi feito lá no Japão. Enfim, o Tite é o eterno técnico do Corinthians. Eu não acho que ele está indo embora, acho que daqui a pouco ele volta. Qualquer tropeço, qualquer coisinha de qualquer treinador... Vão lembrar dele e ele vai voltar para o Corinthians. Eu acho que é uma questão de tempo, sabe? Uma questão de detalhezinho. Daqui a pouquinho ele volta mesmo, seguramente. 1 ano, 2, sei lá. Agora, me incomodava muito essa história do constante contato de jogador, aquela coisa do jogador, estamos jogando por ele, aquele jogo lá em Mato Grosso, Mato Grosso Sul, quando o Sheik veio falar em nome do jogador, isso não estava legal, não é Tite. Sabe, mesmo agora nesse negócio do Pato, que falou-se muito da história que o Alessandro foi consultado para bater. É normal os jogadores serem ouvidos pelo treinador, mas estava muito, sabe, eu não gostava disso. Não tem nada a ver com... Não é o perfil do Tite. O que demonstrava que o Tite, no meu modo de entender, estava um pouquinho fragilizado com toda essa situação. E talvez isso possa ter pesado. Vai ser bom para o Tite, que vai onde ele quiser trabalhar. Fala numa proposta da China para ganhar 15 milhões de reais por ano. Ou seja, 30 milhões de reais. Tem que ir mesmo. Ou seja, né? a futura netinha dele não vai precisar trabalhar, vai poder jogar nota de $100 pela janela durante os 20 anos e ainda vai sobrar dinheiro. E ele tem potencial para ser técnico da seleção brasileira ou para trabalhar em qualquer time do Brasil. Grande treinador, grande nome
E o Mano Menezes tem capacidade para seguir o trabalho num bom nível, sim, mas sempre haverá a lembrança do Tite, o maior técnico da história do Corinthians. Eu diria que o Mano Menezes é uma antiga paixão. Deixou o clube para trabalhar na seleção brasileira e foi um trabalho vencedor. Só que a era Tite foi ainda mais vencedora, claro. Era um casamento sólido. E aí, no primeiro momento de crise, abriu mão do casamento em nome da antiga paixão. Eu acho que assim, fica muito difícil para qualquer... Porque o Mano saiu também como vencedor. Claro. O Tite fez um trabalho tão grande no Corinthians que qualquer outro treinador que não o Mano Menezes fica muito difícil de começar. Claro. A comparação é enorme. Mesmo o trabalho do Mano no Corinthians, que foi muito bom, não chegou ao tamanho do trabalho do Tite. Então, sabe, vamos dizer que é o menos complicado o Mano Menezes como o novo treinador do Corinthians. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. O Corinthians acertou em não renovar o contrato com o técnico Tite? Sim ou não? Eu acho que não. Você, Celso? Errou. Não. Errou. Flávio? Eu acho que na circunstância atual, sim. Acertou? Acertou. E acertou em chamar o Mano? Eu acho que é o único que consegue chegar perto do tamanho do Tite, que é o maior técnico da história do Corinthians. Então, a comparação vai ser menor. Vai ser, sabe, pelo menos o Mano chega... Ele vai ter um crédito maior, uns 3, 4, 5 meses antes do pessoal começar a gritar. Ele não passou pelo desgaste. E tem uma outra coisa também que me fez entender que o Tite deveria ir embora. Em Araraquara, o Garrafa nos informava, ele foi xingado por torcedores. O Tite é muito grande para ouvir papo furado de imbecil, né? Chega uma hora que o cara tem que tirar o verdade seja dita, Flávio, a maioria apoiou o Tite. Ele chegou em Itu naquela crise e o torcedor estava lá aplaudindo. Pois é, mas ele ouviu umas bolachas dos imbecis aí. Chega uma hora que por aqui, sai por aqui. Eu sei, né? mas sabe, essa lixarada está muito perto, está toda hora por lá. Então Bom, até uma questão de energia boa ou ruim. Certo, Flávio. O resultado você confere aqui no finalzinho do programa de hoje. Ontem o Santos recebeu o Bahia no Pacaembu. Os torcedores que foram ao estádio municipal saíram de lá satisfeitos com a boa vitória do Peixe. Um presente para os santistas que hoje comemoram 50 anos do bicampeonato mundial de futebol. Confira. Pronto no Pacaembu. Os times do Santos e do Bahia adotam aquela mesma postura dos jogos de ontem à noite, quarta-feira. Hoje é quinta-feira e nesta rodada prossegue a indiferença dos atletas em uma manifestação que é do maior interesse e da maior importância para eles todos, por um futebol melhor. Rola a bola até que o capitão Edu Dracena dá o ok para o jogo efetivamente continuar. Tite faz um longo despejo para o seu ataque. A bola passou pelo Edu. Atenção, o Alisson e o Obina vai chutar. Chutou, defendeu o goleiro, tirou. Aranha, quase um milagre. Esticado no que deu, enfiou a mão direita e mandou por cima, desviando para escanteio. Thiago Ribeiro jogou na direita, Geovânio, atirou, bonita, a bola cai, estilo folha seca, defende Marcelo, joga escanteio. Vamos ver essa bola que sobrou aí, chegou Emerson, jogou, Montijo, abriu, vai chutar, chutou e é gol! Golaço do camisa 10, golaço de quem sabe de bola! Montijo, 35 da primeira fase, que baita gol, Santos 1-0. Aruca de passagem por ali, mas não é por nada não. É apenas para fazer uma marcação mais aqui do lado esquerdo, onde está posicionado o Alisson. Montijo levantou e a bola passou triscando com o lamento de Gustavo Henrique. Ele vai para cima. Bonito passe. Atenção, olha o cruzamento, a cabeçada e gol. Gol de Cícero. 20 minutos e meio ao segundo tempo. Peixe 2, Bahia 0, Cícero cabeceia certo. Tocou pela direita, aí o cruzamento, bola com o Montijo, depois de cabeça do gol, gol!
do Santos. Outra vez, Cícero para o Peixe. O árbitro já ajustou a posição da barreira, sai de junto dela, recua, estica o braço, autoriza, vai o Alisson, atenção, uau! Uau, mandou lá na praça, Charles Miller. O árbitro não se manifesta não, eu acho que ele vai encerrar, viu? E encerrou, sem acrescentar nada além de 20 segundos. Final do jogo no Pacaembu, o Peixe subiu a serra e meteu 3-0 no time do Bahia. Acho que a gente fez um bom primeiro tempo. Na segunda etapa, o que aconteceu é que o Bahia também o Cristóvão teve que começar a tirar jogadores de marcação e colocar atacantes. A gente ganhou o meio de campo, que é onde se ganha o jogo. E continuamos com a proposta de pressionar a saída de bola. Você vê que o Thiago pressionou, o Giovani pressionou, o Montijo pressionou. E como você falou, a gente fez 3 belos gols, né? Os gols foram muito bonitos, né? Cada golaço que a gente fez que não é normal. Trabalhando a jogada, virando. Nem todo jogo você consegue fazê-los, mas hoje, felizmente, fizemos até para brilhantar essa noite aí e para brindar esses torcedores aí que vieram nos prestigiar numa véspera de feriado. Você pegou o Santos numa transição onde o Neymar estava saindo, uma crise política onde o presidente poderia renunciar a qualquer momento e tendo que revelar jovens valores para acertar o time. Qual é o legado que você deixa faltando 4 jogos para encerrar a temporada? Eu acho que eu deixo o legado de ter dado oportunidade para vários jogadores da base jogarem oportunidades efetivas, né? Jogar com a equipe titular, não vamos jogar com 11 reservas para todo mundo da base. Jogar efetivamente com os jogadores titulares, jogar com o Montijo, jogar com o Edu Dracena, jogar com o Arouca, né? Temos hoje o Alisson e o Gustavo, que são realidades, né? Acho que todo mundo está vendo aí o potencial desses 2 jogadores. E eu acho o legado de ter tentado fazer um trabalho sério, correto, né? Não me preocupando tanto em ser um cara midiático, de estar divulgando muito meu trabalho, não, trabalhando quietinho, né? Fazendo meu trabalho com humildade, respeitando todo mundo, tanto os atletas como dirigentes, né? Como vocês da imprensa, a minha comissão técnica, enfim. Eu acredito que o Santos, ano que vem, vai estar mais forte, com certeza, né? Até porque vai ser feito planejamento, vai se qualificar mais o elenco, né? Com 2 ou 3 peças aí, não sei, né? O que vai ser feito, mas... Então, a gente qualificando o elenco, tendo jogadores jovens, com essa rodagem, com essa bagagem que ganharam esse ano jogando brasileiro, eu acho que com certeza vai ser bom. O Santos ontem ganhou com tranquilidade o jogo, foi uma partida até razoável, né? Pelo nível que a gente tem visto em alguns jogos. Foi um jogo legal, o primeiro tempo o Santos foi melhor, depois do segundo tempo ele deu espaço para o Bahia e contra-atacou. O Cícero, que é o jogador mais regular do Santos, fez 2 gols. Acho que dentro da normalidade, né? O Bahia entrou numa situação muito atrapalhada lá embaixo, está enrolado, está correndo rebaixamento, e o Santos manteve-se ali numa posição intermediária, que é onde ele deve terminar o Campeonato Brasileiro. E deve ter Ney Franco no ano que vem? Provavelmente, é o que se fala muito, né? Ney Franco. Pois é, que a conversa está bem encaminhada, fim da linha também para o Claudinei. É bom, pelo menos, que as decisões estão acontecendo a tempo de poder fazer um planejamento e coisa do gênero. Lamento pelo Bahia, porque caiu definitivamente na zona do rebaixamento e, pelo que tem jogado, corre sério risco de não sair mais. Nas outras partidas que fecharam a 34ª rodada, o Galo bateu o Internacional no Horto. E no Maracanã, o Fluminense bateu o Náutico e está fora da zona de rebaixamento. Veja os gols. Na estreia de Dorival Júnior no comando técnico, o Fluminense recebeu o Náutico e saiu na frente do Timbu graças a essa pancada do meia Wagner. No comecinho do segundo tempo, Samuel aproveitou o vacilo de Ricardo Berna e deu números finais ao jogo. Fluminense 2, Náutico 0. Na Arena Independência, Fernandinho invadiu a área e bateu forte para fazer Atlético Mineiro 1, Internacional 0. Aos 20 da etapa complementar, D'Alessandro, cobrando pênalti, deixou tudo igual no Independência, 1-1. Só que no minuto seguinte, o matador Alexandro recebeu na meia-lua e emendou um belo chute para o fundo da rede. Final, Atlético 2, Internacional 1. O Internacional está se consolidando mesmo como a grande frustração desse Campeonato Brasileiro. Eu diria que são 3, Flávio, porque eram 3 equipes consideradas favoritas. O Internacional, o Corinthians
e o Fluminense, principalmente o Fluminense, se bem que aí na estreia do Dorival Júnior conseguiu deixar a zona do rebaixamento e deve escapar pelo menos pelo que a gente vê na tabela, que tem a tabela um pouco mais tranquila. E ontem, para minha felicidade, mais uma vez os jogadores se manifestaram. No complemento da rodada, cumprindo aquilo que começou na quarta-feira, os jogadores fizeram o protesto em nome de um calendário melhor, do play financeiro, 30 dias de férias, 30 dias de pré-temporada, enfim. Os jogadores, Flávio, que sempre foram considerados alienados, com falta de engajamento, sempre foram acusados de falta de engajamento, estão demonstrando uma força muito grande e a CBF continua dura na queda. Quem sabe isso não termina numa greve, seria algo inédito no futebol brasileiro, pelo menos nessa proporção. Espetacular o movimento, a coisa mais legal que aconteceu nesse ano. É verdade. Sem dúvida, o Bom Senso Futebol Clube. São pessoas que querem o bem do futebol, ao contrário dos cartolas que estão aí. Eu sempre falo, o Marinho, ele está no futebol há 500 anos. Na política há 500 anos. Eu quero que alguém me aponte alguma coisa boa que ele fez pelo futebol. O mesmo eu aplico para o Marco Polo do Neto. Sensacional. Flávio. Maravilhoso. Uma coisa só que esses caras têm feito que presta. Uma só. E os jogadores estão com uma postura muito legal e estão exigindo que as coisas se resolvam. Por enquanto, eles estão fazendo esse tipo de manifestação. Por que fez a CBF? Enrolou. Quando ela chamou os jogadores, elas fizeram um monte de promessas, não colocaram nada no papel. Enrolação. Coisa típica de político mesmo. Para deixar para lá, para esquecer e tal, não sei o quê. Só que os jogadores não esqueceram. Para ganhar tempo, né? E eles se surpreenderam com essa atitude do meio de semana. Então foi muito legal, foi muito bacana. Parabéns aos jogadores, continuem com isso. E da minha parte, 500% de apoio. 500%. A união faz a força, né? Quer falar, Celso? Não, acrescento também os meus 500% então, coloque o seu braço de por favor. apoio. Michele, por favor, faça Eu também. É para ir embora Nós agora? queremos o bem do futebol. Não, só fique Quem quer o bem do futebol faz isso. Vou ficar quieta, então, né? Para falar mais nada. Não, agora você não tem nada a ver com isso. Amanhã, às 10h30 da noite, a seleção brasileira enfrenta Honduras em Miami. Os protestos dos jogadores da Série A na última rodada do Brasileirão foram assunto entre os atletas do time canarinho. O astro Neymar disse que apoia as conversas. Sem dúvida, a principal estrela da seleção brasileira é Neymar. É praticamente uma certeza que ele será um dos destaques da próxima Copa. Mas para quem duvida... A minha vida sempre foi muito... será que dá certo? Será que ele vai jogar? Será que ele vai fazer gol? Será que ele... Sempre tinha esse será na minha vida. O craque falou também sobre o fato de ter se transformado em um grande criador de jogadas. Sempre dei assistência, sempre fiz gol, sempre estava arrumando um jeito de ajudar a minha equipe. E agora acho que estou até dando mais assistência do que dava antes, claro. O movimento Bom Senso também foi um assunto comentado. Tudo que for conversado para melhorar o futebol brasileiro, acho que é válido, independente do que for. Conversando e melhorando, eu acho que eu apoio. Quanto ao segundo treino coletivo da seleção, que enfrenta amanhã Honduras em Miami, nos Estados Unidos, Felipão promoveu mudanças no time titular. Luiz Gustavo voltou à equipe na vaga de Lucas Leiva, Júlio César substituiu Vitor e Bernard treinou entre os titulares no lugar de William. Estou feliz, né, de ter treinado como titular hoje, né, mas tenho certeza que não tem nada definido ainda pelo professor. Ele está buscando as melhores alternativas para colocar o melhor dentro de campo. Quem foi poupado e deve ficar de fora do amistoso é o capitão Thiago Silva. Dante treinou entre os titulares e será o substituto. O Thiago, ele foi avaliado e observamos que ele precisava ainda ter uma sequência de treinamento, participando de um treinamento à parte para ele no sábado. Na segunda-feira já estando junto, preparado para a partida de terça. E durante essa semana ele fortaleceu a musculatura da perna, que era um trabalho que ele vinha fazendo no seu time. Basquete, o paulistano está na decisão do Campeonato Paulista. Ontem, num clássico emocionante contra o Pinheiros, decidido nos lances finais, o técnico do time, Gustavo de Conte, se classificou. Assim como no futebol, os jogadores se manifestaram contra o absurdo calendário do basquete brasileiro. 5 da tarde. Começa a partida entre Pinheiros e Limeira.
a estreia do time da capital na 6ª edição do NBB. Você poderia imaginar que apenas 3 horas depois, esse mesmo Pinheiros iria decidir uma vaga para a final do Campeonato Paulista? Não é brincadeira não. Chega a ser uma falta de respeito com o atleta, né? A gente vive disso aqui, a gente quer participar de todos os jogos, mas hoje, infelizmente, o Pinheiros não pôde participar, mandou a equipe sub-22 hoje para a estreia do Brasileiro, acho que Franca também vai mandar sub-22, Bauru também. Então é uma forma da gente estar protestando aí para o pessoal pensar um pouquinho mais na gente. A situação não merece nem comentário, né? É ridículo toda essa situação. A verdade é que os atletas, os treinadores, tudo que estão envolvidos nessa celeuma toda aí que tem que resolver os problemas. Os problemas deviam ser resolvidos por aqueles homens que estão dentro dos gabinetes, que tem que preservar não só a integridade física dos atletas, mas a própria competição, né? Quase todos os atletas do time principal na arquibancada. Técnico Cláudio Mortari, com cara de poucos amigos, decidiu colocar em quadra os meninos do Sub-22 na primeira partida do dia. Rolou até um protesto oficial. Bom, isso é assunto para daqui a pouco. Mortari seguiu para o ginásio Antônio Prado Júnior, casa do paulistano, para comandar o Pinheiros no segundo confronto, às 8 da noite. E aqui sim, a emoção rolou solta. Lembram do protesto que falei? Pois é, rolou um similar ao bom senso do futebol. Os dirigentes devem ter entendido o recado. Quando foi para valer, acredite, o Humberto, que quase não havia atuado na semifinal, comandou uma incrível reação do Pinheiros. E acredite se quiser, parte 2. Ele atuou no primeiro jogo do dia. Segundo tempo foi lá e cá. Paulistano virou o placar. Faltando 4 segundos. 78 a 75. Mas Smith erra o último arremesso. O jogo termina com o Paulistano na final. A gente derrotou uma grande equipe, favoritíssima ao título. Fizeram as últimas 3 finais do campeonato, campeão das Américas. Tem que valorizar muito o time do Pinheiros, mas valorizar muito mais a gente por ter ultrapassado uma equipe dessa qualidade, dessa categoria, com jogadores espetaculares e um treinador também super de muitas conquistas, né? Acho que a gente está de parabéns. Já sabíamos da força do Pinheiros, mas entramos com determinação, sabia que a gente tem potencial para ganhar e no final saímos vitoriosos. Para o Pinheiros, um momento que ficará marcado em sua história. 2 jogos, 2 derrotas, tudo isso em um único dia. É um momento agora especial, né? Que as pessoas responsáveis têm que rever todo esse acontecido aí, porque quem perde, o Pinheiro saiu derrotado, mas quem perdeu na realidade, eu acho que foi o próprio basquete, essas coisas lá no mesmo dia, essa coisa toda, eu acho que não é uma boa propaganda. Brincadeira, né? 2 jogos no mesmo dia, quer dizer... E o problema do calendário, desde agosto, segundo a nota, eles já sabiam, já conheciam, não fizeram nada para alterar. Assim como no futebol, tem o problema de ter os campeonatos regionais, quer dizer, e os jogadores fizeram uma manifestação semelhante ao que fez o Bom Senso. Eu fico imaginando, o futebol dando esse recado, o basquete, daqui a pouco, quem sabe, jogadores do vôlei, os atletas olímpicos. Temos Olimpíada agora em 2016. Já passou da hora dos atletas se manifestarem. E estão se manifestando. Espero que realmente a gente possa mudar esse país, ou o esporte no país. Não, porque a gente sabe que se depender da cartolagem, para eles está bom demais, né? Eles estão lá se perpetuando no cargo, fazendo aqueles negócios que a gente sabe. Por que será que eles gostam de ficar tanto tempo no aquelas coisas nebulosas, para eles está bom. Então, a parte que está sofrendo, que está com dificuldade, é que tem que se manifestar. E nós queremos essa gente do bem comandando o nosso futebol, não o que está aí. Terminou hoje em Joanesburgo, na África do Sul, a Conferência Mundial sobre Doping nos Esportes. Além da apresentação do novo presidente da Agência Mundial Antidoping, novas punições para quem comete esse delito foram anunciadas.
A partir de 2015, o atleta que for pego com substâncias proibidas graves no exame antidoping será punido com a suspensão de 4 anos e não mais apenas 2. A medida foi anunciada hoje em conferência na África do Sul. Prestes a deixar o cargo de presidente da Agência Mundial Antidoping, John Ferry ficou feliz com a novidade. Acredito que agora podemos sair desta conferência com clareza e direção diante dessa aprovação de penas mais duras no combate ao doping. É necessário uma abordagem revigorada para esse trabalho que estamos fazendo. E demos um passo muito importante hoje na luta contra o doping. O evento em Johannesburgo também serviu para apresentar Craig Reed, o novo presidente da agência responsável pelos exames. Ele concordou com o aumento da punição. A grande necessidade, principalmente dos atletas, é a de que as fraudes sejam consideradas sanções graves e punidas por 4 anos. A Associação Internacional dos Atletas certamente vai aprovar essa mudança. E eu espero que essas punições elevadas se tornem um marco na vida esportiva. And I certainly hope that the higher sanctions become a much more regular fact of life. Eu só lamento que se espere 2015. Deveria começar hoje, a partir de hoje. Porque existem laboratórios de bandidos que chamam os atletas que, com cabecinha desse tamanho, aceitam se dopar. O cara pode até aceitar, mas ele, além da saúde, que o cara vai morrer mais cedo, aquela coisa toda que a gente sabe, pega câncer, tudo isso, o cara mesmo assim tem um cérebro na cabeça tão pequenininha que topa. Só que aí, se for pego, tem que pegar 4 anos, acaba a carreira do cara. Pena que vai demorar até 2015, tinha que ser agora, a partir de hoje. E você que acompanha a Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem. Você pode mandar um alô para a nossa equipe pelo Twitter, @GazeEsportiva, Facebook, a página facebook.com/gesportivanet. E hoje o maior beijo do mundo vai para o meu bebê, o Bruninho, Bruno Gianella Vasconcelos, que completa 5 meses, meu bebê. Tem uma foto aqui, ó. Não dá para ver. Deu para ver, agora deu. Aqui, ó. Agora deu. Tá vendo? Não é para ver mesmo. Não dá para abrir a tela da televisão e dar um close. Não, não precisa. Eu só tô mostrando que ele tá aqui comigo. Bruno, filho, eu te amo. Um beijo pro meu marido maravilhoso, Brunão. Beijo, Bruno. O quê? Domingo, a partir das... Quer dar um recado para alguém? Não, eu não. Não, Flávio? Vou focalizar no Celso, não eu. Celso? Quer dar um recadinho, Celso? Sintam-se todos abraçados. Manda um beijo pro meu marido, Bruno. Não vou mandar. Um abraço pro Bruno. Domingo, a partir das 9h30 da noite, tem um Mesa Redonda Futebol Debate com tudo sobre as rodadas das séries A e B. Tem o Palmeiras pertinho do título. Nós estaremos lá no Pacaembu acompanhando tudo sobre o duelo com o Boa Esporte. Tem também o Vasco tentando fugir da degola contra o Coringão. A repercussão da saída de Tite do clube, sem falar da seleção brasileira que faz amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. Tudo isso a partir das 9h30 da noite. Imperdível, Flávio. E também o tema, segundo jogo da Ponte Preta e do São Paulo, onde será, né? Essa coisa que tá esquisita, tá com cheiro ruim, tá estranho pra caramba. A gente vai debater isso também no Mesa Redonda no domingo, vai ser muito legal, mas o tema central é a saída do Tite do Corinthians. A gente vai falar da Ponte Preta daqui a pouquinho e sou solidário. Muito obrigado. Não há necessidade disso. Aí eu começo a me lembrar do Atlético Paranaense, na Libertadores de 2005, agora a Ponte Preta, tá certo. Segue o jogo. Atenção! Você votou pro Troféu Mesa Redonda? Claro. Bom, porque acabaram as votações, né? E agora, os 3 jogadores mais votados pelo público em cada categoria serão submetidos a uma eleição em que votarão apenas os jornalistas de todo o Brasil. A comissão de jornalistas de todo o Brasil. Obrigada pelo seu voto e aguarde, porque vem aí a maior festa do futebol brasileiro. E a Lux Color e a Baltec, essas empresas maravilhosas, estão com a gente na 10ª edição do Troféu Mesa Redonda. Como o Flávio Prado fala, empresas nota 10 na 10ª edição do Troféu Mesa Redonda. É isso aí. Série B, a rodada pode confirmar o título do Palmeiras e o acesso da Chapecoense. Já tem bola rolando, hein? Nesse momento, o Guaratinguetá enfrenta o Ceará e vai sendo derrotado por 1-0. Veja mais confrontos. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, o ABC de Natal pega o Asa de Arapiraca. E às 9h50, o Icasa tem compromisso com o Paysandu. Amanhã, às 4h20 da tarde, o Palmeiras enfrenta o Boa Esporte. No mesmo horário, a Chapecoense mede forças com o Bragantino. Às 5h20, o Sport Recife tem pela frente o Ceará.
o América Mineiro joga contra o Atlético Goianiense, enquanto que o Avaí faz o confronto diante do América de Natal. Às 9 da noite, o São Caetano recebe o Joinville e, fechando a rodada, o Oeste de Itápolis encara o Figueirense. Muito bem, amanhã a bola rola pela Série A. Veja quando e contra quem o seu time vai jogar. Amanhã, às 7h30 da noite, o Botafogo enfrenta o Atlético Paranaense no Maracanã. Às 9h, o Curitiba tem encontro com o Criciúma no Couto Pereira. Domingo, às 5 da tarde, o Fluminense recebe o São Paulo, também no Maracanã. No mesmo horário, o campeão Cruzeiro joga contra a Ponte Preta em Uberlândia. O Corinthians tem compromisso com o Vasco no estádio do Pacaembu, enquanto que o Vitória mede forças com o Santos no Barradão. Às 7h30 da noite, a Portuguesa encara o Atlético Mineiro no Canindé. Em Porto Alegre, o Grêmio faz o confronto diante do Flamengo. Na Arena Pernambuco, o rebaixado Náutico pega o ameaçado Bahia. E, fechando a rodada, o Goiás tem pela frente o Internacional no Serra Dourada. Quero aproveitar e mandar um beijo para o corintiano Gilberto Espósito, do consulado italiano, e para a esposa dele, Roseli, amigos muito queridos. Bruninho agora é cidadão italiano, viu? Muito bom, parabéns para ele. Um beijo, Muito Gilberto bom. e Roseli, muito obrigada pelo carinho. 13ª colocada com apenas 2 pontinhos à frente do Bahia, primeiro time da zona de rebaixamento, a Portuguesa se prepara para um jogo complicado contra o Atlético Mineiro no Canindé. E para falar da Lusa, o repórter Alexandre Silvestre conseguiu uma exclusiva. Com quem? Ok, Michele, vamos falar então do São Paulo neste feriado de 15 de novembro. O treinamento começou mais tarde, por isso termina daqui a pouco. Mas você pode observar que 3 são os pontos de objetivo dos jogadores que trabalham com o Muricy Ramalho. São 3 gols. E o que significa? Significa absolutamente nada, que é apenas uma movimentação para os jogadores. Amanhã mais uma. Já o Muricy Ramalho vem para a entrevista coletiva e vai anunciar. Rogério Ceni, certo, vai para a partida de número 1116 dele, igualando-se assim a Edson Arantes do Nascimento, fica como recordista em atuações em clube. Mas o São Paulo não vai ter nem o Luiz Fabiano e nem o Denilson, que estão suspensos pelo cartão amarelo. Fluminense, seu adversário, domingo, 5 da tarde no Maracanã. E com relação ao segundo jogo, dia 27 em Campinas, o São Paulo ainda não tem nenhuma comunicação oficial, nem de que será, nem de que não será lá essa partida. Aliás, conversamos há pouco também, Flávio Prado também já fez isso hoje com o presidente da Ponte, e a cada hora que a gente liga lá, não chegou nada de oficial, Quem sabe na próxima segunda-feira a informação de que não vai acontecer no Moisés Lucarelli o segundo jogo da Copa Sul-Americana, e é provável que aconteça na cidade de Mojimirim. Falou-se também em Brasília, falou-se em Ribeirão Preto, Presidente Prudente, mas até agora somente especulações. Contamos assim o São Paulo para a TV Gazeta, as imagens de Gabriel Fernandes e também de Lúcio Roberto. Eu, Luiz Henrique Gurian, contei o São Paulo. Isso mesmo, vocês viram que não era o Alexandre Silvestre, continua um mistério com quem será que o Alexandre... Quem será que ele falou? Com quem será que o Silvestre falou? Esse aí, o Luiz Henrique Gurian. Eu também. Pois é, não é. O São Paulo tem 2 possibilidades de Libertadores, Campeonato Brasileiro um pouco mais difícil, a Copa Sul-Americana é a grande chance. Se passar pela macaquinha, né, do Flávio Prado, existe aí essa grande possibilidade de se garantir no torneio continental do ano que vem. O que está pegando, Flávio, a gente vai falar a questão da Ponte Preta daqui a pouquinho, né? A Ponte não vai poder jogar em Campinas. O São Paulo deve jogar com o time reserva, né? Ou com boa parte dos reservas no jogo contra o Fluminense, está certo a opção do Muricy. Realmente a Sul-Americana é o grande mote para o São Paulo, não só para o São Paulo chegar para a Libertadores, para ser o único time paulista na Libertadores do ano que vem, o que é uma doideira. Se nenhum dos dois chegar, nós conseguiremos a proeza de ter no futebol mais rico do Brasil, não ter nenhum representante na Libertadores no ano que vem. O desejo da Ponte Preta em mandar o jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana contra o São Paulo no estádio Moisés Lucarelli acabou. A Confederação Sul-Americana de Futebol confirmou nesta sexta-feira o veto de estádio que, segundo o regulamento, não tem capacidade mínima de 20 mil lugares exigidos para essa fase da competição, viu, Flávio? A Conmebol aguarda uma indicação da diretoria campineira para confirmar o local do jogo, que está marcado para o dia 27 de novembro. O estádio Romildo Ferreira, o Romildão em Mojimirim, terra do Celso Cardoso, pode ser uma opção, mas por enquanto não passa de mera especulação. Meninos, vocês concordam com essa decisão da Conmebol? Flávio, eu sei que não, né? Regulamento é regulamento. A questão é que é um castigo. Segundo o laudo... 19.800, não é isso? 19.700.
Ai. 19.700. E foi o São Paulo que fez a reivindicação junto à Conmebol. Eu não acho que o São Paulo seja maior que o Vélez. E o Vélez jogou lá e não teve nenhum problema. Claro. Eu não vi a Ponte Preta ter o majestoso suspenso por algazarra de torcida, por nada. O Morumbi está suspenso. Então eu não sei qual... A Ponte Preta nunca atacou o São Paulo dentro do majestoso. O time da Ponte já foi agredido por pessoas do São Paulo dentro do Morumbi. Eu não sei qual estádio é mais inseguro. Agora, cada um sabe de si. O São Paulo pleiteia o regulamento e o regulamento diz o seguinte: os ingressos são divididos da seguinte forma: 95% para o mandante e 5% para o adversário. No segundo jogo, seja onde for, provavelmente em Mojimirim, 95% dos ingressos para a Ponte Preta, 5% para o São Paulo, e os preços também podem ser diferentes. Então, acho que regulamento é regulamento. 95% dos ingressos para a Ponte Preta, sem diálogo, e um ingresso um pouquinho mais caro, assim, vamos dizer, umas 50 vezes mais caro para a torcida do São Paulo, e 5%. Aliás, o presidente Juvenal Juvencio, o Márcio Della Volpe, está tentando falar com o senhor. Já faz alguns dias que o senhor não está atendendo o telefone. A última vez que o senhor fez isso com o Andrés do São Paulo não foi muito bem na história, não. São Paulo se deu mal. Então, por favor, atenda o telefone, tá? Agora sim, a Portuguesa, 13ª colocada, com apenas 2 pontos à frente do Bahia, primeiro time da zona de rebaixamento. A Lusa se prepara para um jogo complicado contra o Atlético Mineiro. E para falar dela, o Alexandre Silvestre conseguiu uma exclusiva. Agora sim, com quem, Silvestre? Aleluia! Finalmente esse personagem da Portuguesa vai dar uma entrevista para a TV Gazeta. Ou será que a minha memória foi para o Beleléu? Guto Ferreira, figurinha carimbada. 100ª entrevista já aqui com a gente? É você que está contando. Quase todo treino. Essa estatística eu não costumo controlá-la. Então controle a estatística da Portuguesa, que está 2 pontos acima da zona do rebaixamento, restando 4 rodadas. Vocês têm jogos duríssimos, Atlético Mineiro em casa nesse final de semana aqui no Canindé. Depois 2 confrontos diretos com o pessoal lá de baixo, né? Ponte Preta e Bahia fora. Finalizando com o Grêmio de novo no Canindé. Quais as contas? Não tem conta, é jogo a jogo, como a gente vem fazendo. O campeonato ele é muito dinâmico e tem que pensar rodada a rodada. Logicamente, o jogo de domingo é muitíssimo importante, mas todos os 4 são. O Galo cumprindo tabela praticamente no Campeonato Brasileiro, visando disputa do Mundial Interclubes. Você acha que vem com menos foco, sem compromisso, ou é perigoso do mesmo jeito? Olha, vocês me perguntaram do jeito que eu espero que eles venham, eu espero que eles venham de cadeira de roda, né? Que eles venham, todos eles vindos da churrascaria aqui do Canindé. Da churrascaria do Canindé, enfim, né? Totalmente fora de foco. Tem um grande problema que a ausência do Gilberto suspenso, foi expulso contra o Botafogo, o artilheiro do time, 14 gols no Campeonato Brasileiro. O que você está preparando para o ataque? Na realidade, se for colocar aqui todos os problemas que nós temos, né? São inúmeros, não é só o Gilberto, acho que tem outros jogadores também que não vêm jogando, outros por contusão. Tal. O Souza é dúvida? O Souza nesse momento ainda é dúvida, o Moisés está praticamente fora, o Rogério não jogou o último jogo, não sei como que vai ser para esse jogo. Mais uma vez, muito obrigado pelo bate-papo aqui na TV Gazeta, Guto. Beleza, um abração. Tá aí. Notícias da Portuguesa, que joga contra o Atlético Canindé, 19h30 desse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Tchau. Tchau, Silvestre. Bom final de semana para você. E deste sábado não passa, hein? Os jogadores do Palmeiras nem pensam em adiar a conquista do título da Série B novamente. Para o jogo decisivo, o Verdão deve ter mudanças na equipe titular. E o Felipe Esboril acompanhou o treino na academia de futebol nesta sexta-feira. O adversário do Palmeiras neste sábado é o Boa Esporte no Pacaembu. Henrique está fora por estar suspenso. As novidades são Marcelo Oliveira improvisado na zaga e Serginho no time titular. Fora de campo, o acesso já foi confirmado. O título poderia ter vindo contra o Paysandu, mas não veio. De amanhã não passa, né, Kardec? Bom, não deve, né? Acho que em primeiro lugar não deve. Até porque acho que a responsabilidade é nossa. Acho que por tudo que foi feito até agora, as condições que nós criamos de poder com mais um ponto celebrar o título. Então eu acho que não deve passar desse sábado. Tão
perto de conquistar a Série B do Campeonato Brasileiro, falta apenas um pontinho para isso. E ao mesmo tempo, tão longe de ter uma definição para 2014. Às vezes, isso acaba atrapalhando um pouco. Às vezes eu fico me perguntando, porque existe um planejamento. Então, talvez para o treinador, para a comissão, isso possa gerar algum incômodo. Mas nós estamos aqui pagos para receber ordens e eu já passei em momentos em outros clubes, no caso do Vasco, aí, 2007, 2008, teve ano que eu já peguei 2, 3 treinadores. Talvez atrapalhe um pouco, porque são ideias diferentes. Alguns jogadores conseguem assimilar as ideias com mais facilidade, com mais rapidez, outros não. Tudo que tinha para ser falado já foi dito. E para nós, assim, eu acho que não é um momento de incômodo, até porque é uma reta final, um momento de decisão. Então nós temos que deixar as coisas extra-campo ali não atrapalharem. O técnico não sabe se fica, além disso, são mais 13 jogadores que têm o contrato encerrando no final da temporada. Indefinição também sobre a comemoração. Parte da torcida não quer que o time vibre com o título da Série B. Outra vai gostar. O certo é que Allan Kardec sofreu muito para chegar até aqui. Foram 35 rodadas, 22 vitórias, um aproveitamento de quase 70%. O atacante vai celebrar. Eu sei das dificuldades que eu passei, das dificuldades que eu enfrentei, para que hoje eu pudesse estar jogando com a camisa de um dos maiores clubes do mundo, pudesse estar representando uma nação, tentando fazer o meu melhor trabalho. Então, hoje eu tenho uma situação boa dentro do grupo, porque nós estamos próximos de um título. Então, eu vou celebrar sim, com muita vontade, porque eu sei das dificuldades que foram passadas por mim um pouco atrás e pelas pessoas que estão aqui desde janeiro, lutando por esse título aí, que era dar também o retorno ao acesso para o gigante do Palmeiras. A gente pode, sem enganos, definir esse final de ano do Palmeiras como uma novela. Passaram aí vários dias e a situação não muda, é a mesma coisa, nada de novo. Vai comemorar, não vai comemorar, Kleina fica, não fica, planejamento? Bom, eliminatórias para a Copa do Mundo, eliminatórias europeias. Já encerrado, Islândia 0, Croácia 0. Por enquanto, ainda em andamento, Grécia 2, Romênia 1, Portugal 0, Suécia 0 e a Ucrânia 0-0 também com a seleção da França. Muito bem, resultado final. Eu sou bem pragmático com relação ao Palmeiras. Fala. Quem quiser comemorar, comemora. Quem não quiser, não comemora. Não muda nada. Também não vai mudar nada. Tem que comemorar, né? Bom, fim da enquete do site gazetesportiva.net. O Corinthians acertou em não renovar o contrato com o técnico Tite? Não acertou. 69% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Domingo tem mesa redonda a partir das 9h30 da noite. Um bom feriado, um bom final de semana para você. Tchau. Que aumenta ainda mais a responsabilidade do Mano Menezes. Até daqui a pouco. Um abraço, até domingo. Tchau. Gazeta